nós estamos aqui no Museu Campos Gerais, onde está acontecendo a exposição Faces do Japão, contando um pouquinho sobre essa cultura que é tão atraente para os nossos dias de hoje, não é verdade, professora Elizabeth? Sem sombra de dúvidas, né? Além de ser atraente como geral, digamos assim, a gente tem que pensar que em Ponta Grossa nós possuímos mais de 30 famílias, entre 30 e 40 famílias descendentes de japoneses estabelecidos aqui. E há mais de 70 anos. Então, a comunidade nipônica aqui em Ponta Grossa, ela é representativa, é muito atuante, é muito participativa. Você deve ter observado, antes da gente começar a gravação, tinham alguns descendentes de japoneses visitando. Então, ela está sendo muito bem aceita, essa exposição. E por que aqui na nossa região, apesar da cultura também dos imigrantes de fora, alemães, russos, não é? A cultura do Japão chama muito a atenção, talvez esse mistério e essa magia que tem toda em volta da cultura japonesa, não é? Eu acho que é pensar que a cultura japonesa é uma cultura milenar. Então, alguns dos objetos que a gente tem aqui em exposição, não é que eles sejam milenares, mas eles têm uma tradição milenar. Então, por exemplo, a comemoração do Dia do Menino, do Dia da Menina, que vocês já estavam capturando as imagens, é uma tradição praticamente milenar. Que as famílias tradicionais no Japão sempre comemoram no mês de março o Dia da Menina como uma valorização às meninas da família, e em maio, no dia 5 de maio, a comemoração do Dia do Menino. Assim como nós na cultura ocidental temos o mês de outubro, 12 de outubro, a comemoração do Dia das Crianças. Os japoneses comemoram em março especificamente as meninas e em maio especificamente os meninos. Vamos conhecer a exposição, vamos conhecer, olha lá. Começando por essa parte aqui, por essa... O que nós temos aqui? Então, aqui, toda essa parte que nós estamos olhando, que eu estava falando para você, mostrando para você, é uma parte tradicional japonesa. Então, esse material nos foi emprestado pelo Consulado Geral do Japão, aqui em Curitiba. E, em especial, essas daqui são kokeshis. São bonecas, vamos pensar assim, do universo infantil feminino. Então, ao mesmo tempo que as meninas brincavam com essas bonecas de madeira, elas também tinham uma outra função, que é o sentido do presente. Eu dou uma kokeshi para uma menina, que é aquela kokeshi, conforme a região do Japão em que ela era feita, as pinturas, os desenhos que ela possui, é um desejo que eu passo para aquela criança. Então, eu dou uma kokeshi com o desejo de beleza, por exemplo, para que aquela menina cresça bela. Eu vou dar uma outra kokeshi, que ela também vai brincar, com o desejo de felicidade, que ela seja uma mulher feliz quando crescer. Então, muitos desses brinquedos que estão aqui expostos, eles têm tanto a função, digamos assim, de brincar, de criança brincar, mas também tem um outro significado, que é, como você falou, uma cultura tradicional, com muitos significados, com muito simbolismo, e que por isso, para a gente ocidental, se torna tão interessante. Olha que legal. Aqui nós temos mais peças, não é aquela que a gente estava mostrando que você falou que é em homenagem ao Dia do Menino e da Menina. Exatamente. O Dia da Menina, aquela escadaria maior, com bastante peças em vermelho, em dourado, simbolizam a família imperial. Então, o topo é o imperador, a imperatriz, e em cada um desses degraus estão sendo representados, por exemplo, as jovens na cerimônia do chá, no outro andar, os músicos, num outro degrau, os ministros, os samurais, os presentes, estão apresentados ali as laranjeiras, pela questão do fruto, da flor, está representada a própria cerejeira, que é uma árvore tradicional do Japão. Então, são desejos para as meninas. Cada um desses degrauzinhos representa a família, mas também um desejo para a saúde, para a fartura, para a beleza, para a inteligência, para um futuro bom para a menina. E é uma prática que passava de geração para geração. Então, conforme a família ia se desenvolvendo, os objetos passavam de uma geração para outra. Certo. E essa outra ao lado, o que significa? Esta aqui já é a comemoração no mês de maio para o Dia do Menino. Então, daí você vê que já é um universo diferente, é o universo masculino. Deseja-se o quê? A parte de cima é um capacete de samurai, aí ali tem flecha, arco e flecha, espada, tem o leque do samurai, tem um outro tipo de espada, tem o fogo, e ele representa a virilidade, a força, a vitalidade, que era o que se desejava para um menino, que aquele menino sempre fosse um guerreiro na vida, não necessariamente um guerreiro militar, mas um guerreiro na vida, um lutador e um vencedor. Certo. Aqui nós temos mais peças que podem ser
observadas e chamam muita atenção, tanto de adultos como também dos alunos, crianças que vêm aqui passear e observam e podem ter esse contato maior com essa cultura. Exatamente, porque são bonecos que representam tanto a parte do matrimônio quanto, digamos assim, a evolução da mulher. Desde da menina pequena, a criança, a jovem adolescente, o momento em que ela casa, e em 2 outros momentos da mulher em vida adulta. Seria uma jovem casada, digamos assim, e já uma senhora com mais idade, com as roupas e tudo mais. É interessante porque é um padrão cultural completamente diferente. Por mais que hoje em dia esse tipo de vestimenta e esse tipo de tradição não sejam usuais e costumeiras no Japão, ainda existem casamentos que são feitos com toda essa pompa, com toda essa circunstância, principalmente nas famílias mais abastadas no Japão e nas famílias mais tradicionais. Então é interessante porque você vê um país extremamente tecnológico, de vanguarda, contemporâneo, mas que mantém na preservação do seu padrão cultural determinadas tradições e aqui estão sendo representadas. E essa é uma das funções do consulado. É uma das preocupações, principalmente, do Consulado Geral do Japão. Oferecer esse tipo de exposição, porque essa daqui ela é uma exposição itinerante, ela não esteve exposta só aqui em Ponta Grossa, ela já passou por Curitiba, por Londrina, por outras cidades, principalmente cidades onde existam comunidades japonesas, para difundir a cultura oriental e, ao mesmo tempo, preservar essas tradições que, para eles, é tão importante. Com certeza. Aqui nós temos os desenhos típicos do universo japonês, por exemplo, mangás, animes e tantas outras dobraduras também, tudo isso que chama muita atenção. Exato. Quando a gente organizou essa exposição, nós pensamos assim, o Japão ele é multifacetado, ele é muito diferente em diversos aspectos. Então, essa parte dos brinquedos, ela representa principalmente um Japão, digamos assim, japonês, e tradicional. Essa outra parte, com os origamis e com os mangás, é muito mais um Japão, por mais que o origami seja tradicional, mas muitas das peças que estão em exposição aqui são peças contemporâneas, são feitas por métodos, digamos assim, mais contemporâneos, e os mangás também. Aqui é um Japão contemporâneo. Mas não só isso. Ele é interessante, essa diferença, porque toda essa parte dos origamis e dos mangás não é material produzido essencialmente por japoneses, muito pelo contrário. O Project Yumi, que é quem organizou essa parte da exposição, ele é formado por jovens, por adolescentes que não são descendentes de japoneses. Mas que tem essa paixão pela cultura japonesa. Exatamente, por isso que é interessante, por isso que é legal. Então aqui nessa exposição a gente conseguiu montar um Japão tradicional, japonês, de olhinho puxado, digamos assim, e um Japão contemporâneo em que a cultura japonesa ela é difundida e daí não é difundida somente pelos descendentes, mas sim por todos aqueles que valorizam, que apreciam, que gostam e que difundem a cultura japonesa. Certo. E quanto tempo essa exposição vai ficar aqui no museu? Ela vai ficar até dia 9 de julho. Só que, além da exposição, nós temos uma série de outras atividades. Então, eu aproveito a oportunidade para fazer um pouco de propaganda da exposição, mas também para te convidar para as outras atividades que nós vamos realizar. Então, amanhã, no dia 21 de maio, a partir das 2 horas da tarde, aqui na calçada da rua 15 de novembro, que é um pouco mais larga, que é a lateral do Museu Campos Gerais, nós teremos uma apresentação do grupo de Taiko, da Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira, e do grupo de Tai Chi Chuan, também da associação. Olha que legal. Então são várias atividades para combinar aqui com a exposição. Exatamente. Daí no próximo sábado, no dia 28, nós teremos uma oficina de mangá, também período da tarde. No outro sábado, dia 4 de junho, desculpe, nós teremos uma oficina para confecção de brinquedos com material reciclável. Ela é oferecida pelo projeto Makiguchi, que é do grupo Sokogakai Internacional. No dia 11 de junho nós teremos uma oficina de origami. E daí no dia 9 de julho, que é o último dia da exposição, nós teremos uma exibição de mangá. Então, aos sábados, nós estamos conseguindo desenvolver atividades não só vinculadas com a exposição ou com monitorias. Quem tiver interesse em visitar e ter uma monitoria, uma explicação mais detalhada do que está exposto, a gente também oferece, mas também outras atividades.
né? E isso é muito bom, né? Porque o pontagrossense, o pessoal da região dos Campos Gerais aqui, pode conhecer algo que de repente era tão longe, tão distante da sua realidade, não é, professor? Exatamente. Então, essa é uma das funções do museu, né? O museu, ele tem, todo e qualquer museu, ele tem uma função cultural, uma preocupação com a preservação, mas ele tem uma função social muito grande, que é difundir padrões culturais, não só da região onde ele está, mas preferentemente trazendo outras exposições de outras regiões para que as pessoas conheçam outros modos de vida, outros valores, outras práticas, outras formas de se pensar, inclusive.